Capítulo 4. Exemplos para incentivar as pessoas de todos os estados e condições a assistir todos os dias à Santa Missa. Aqueles que não têm desejo de assistir à Santa Missa invocam sempre inúmeros pretextos, acreditando justificar sua falta de devoção. Poderás vê-los totalmente ocupados com seus negócios e cheios de solicitude e zelo pelo progresso de seus interesses materiais. Para isso, toda fadiga é leve e não há dificuldade que os retenha. Mas, para assistir à Santa Missa, que é o mais importante dos tesouros, só encontrarás frieza e indiferença. Alegam 1000 pretextos frívolos, ocupações difíceis, indisposições, assunto de família, falta de tempo. Em uma palavra, se a Igreja não os obrigasse, sob pena de culpa grave, a ir à missa aos domingos e dias de festa, sabe Deus se poriam algum dia os pés em um altar. Ah, que vergonha! Que profunda miséria de nossos tempos infelizes, tão distantes do fervor dos primeiros cristãos, que assistiam todo dia à Santa Missa e recebiam o pão dos anjos. No entanto, não lhes faltavam afazeres e ocupações. Mas a própria Santa Missa, longe de ser um aborrecimento, era para eles um auxílio para bem dirigir seus negócios e interesses espirituais e temporais. Mundo cego! Quando abrirás os olhos para reconhecer um erro tão evidente? Cristãos, despertai-vos, enfim, de vossa longa sonolência, e que a vossa devoção mais doce e preferida seja assistir diariamente à Santa Missa e nela comungar, pelo menos espiritualmente. Para alcançar tão santo resultado, não sei de meio mais eficaz que o exemplo, pois salta aos olhos que todos somos governados por exemplos. Tudo o que vemos outros fazerem, se nos torna acessível e fácil. Não poderás fazer, dizia a si próprio Santo Agostinho, o que outros puderam. Apresentarei, portanto, alguns exemplos interessantes de pessoas diversas, e por este meio tenho esperanças de convencer-te. 1. Exemplos de príncipes, reis e imperadores. Os exemplos dos grandes causam ordinariamente muito mais impressão que a piedade de simples particulares, mesmo que extraordinária. Conforme o axioma tão conhecido, o povo segue o exemplo de seu rei. Longa seria a lista destes personagens que eu poderia desenrolar para animar outros a seguir o exemplo daqueles que assistiam todos os dias à Santa Missa. Mas para não exceder os justos limites, indicarei apenas alguns. O grande Constantino não só assistia todos os dias à Santa Missa, mas, quando partia em qualquer expedição, em pleno fragor da guerra e ruído das armas, levava consigo um altar portátil no qual mandava celebrar diariamente a Santa Missa, e por este meio alcançou retumbantes vitórias. O imperador Lotário observava sempre a mesma prática. Em tempos de paz como de guerra, fazia questão de assistir, todos os dias, a 3 santas missas. O piedoso Henrique III, rei da Inglaterra, fazia o mesmo, para a grande edificação de sua corte. E o Senhor recompensou, ainda neste mundo, com um feliz reinado de 56 anos. Mas, para expor à luz a piedade dos monarcas ingleses e sua assiduidade em assistir à Santa Missa, não é preciso remontar aos séculos passados, basta considerar a grande alma de Maria Clementina, a piedosa rainha cuja perda Roma ainda chora. Como ela se dignou dizer-me muitas vezes, tinha como uma das suas maiores alegrias assistir ao divino sacrifício, e assim o fazia todos os dias em maior número possível. Assistia a elas de joelhos, sem almofadas, sem apoio, imóvel como uma verdadeira estátua de piedade. E por esta devota assistência à Santa Missa, acendeu-se em seu coração um amor tão ardente a Jesus, que se esforçava por assistir diariamente a 3 ou 4 bênçãos do Santíssimo Sacramento. Sua carruagem percorria a toda velocidade as ruas de Roma, a fim de chegar a tempo nas diversas igrejas. Ah,
Quantas lágrimas derramou esta santa mulher para aplacar a fome que tinha do pão dos anjos, fome tão veemente que a fazia padecer noite e dia, porque seu coração se achava a todo instante transportado aonde estava seu tesouro. Deus permitiu, entretanto, que suas súplicas cheias de angústia não fossem sempre atendidas, para tornar ainda mais heróico seu amor, para torná-la mártir de amor. Assim, a meu ver, isto foi o que abreviou os dias de sua vida, como posso julgar pela última carta que me escreveu já no leito de morte. É certo que se lhe foi negada a comunhão frequente, não perdeu ela o mérito, pois, não podendo satisfazer seu amor pela comunhão sacramental, buscava consolo na comunhão espiritual, que fazia não só na Santa Missa, mas renovava-a muitas vezes durante o dia, com grande contentamento de seu coração, seguindo o método indicado no capítulo anterior. Agora, pergunto, este exemplo sublime e edificante, de que fui testemunha, não basta para rechaçar todas as desculpas dos que demonstram tanta preguiça para assistir todos os dias à Santa Missa e nela fazer a comunhão espiritual? Não me satisfaz, entretanto, que imites esta boa rainha em seu ardente desejo de unir-se a Jesus Cristo, mas quisera que a imitasses também no céu, em que trabalha com suas próprias mãos, a fim de prover de objetos de culto às igrejas pobres, exemplo seguido em Roma por muitas damas nobres, que se alegravam com uma ocupação tão piedosa, tão útil e modesta. Fora de Roma, conheço uma grande princesa, ilustre tanto por sua piedade como pelo nascimento, que assiste a várias santas missas todas as manhãs, e ocupa suas damas nos trabalhos destinados ao altar, a ponto de enviar caixas cheias de materiais, purificadores e outros ornamentos, aos missionários, para que distribuam às igrejas pobres e a fim de que o divino sacrifício seja oferecido a Deus com toda a pompa, decência e solenidade adequadas. Oh, poderosos do mundo! Vejam aqui o meio seguro de conquistar o céu. E vós, que fazeis? Dizei-me, por favor, que fazeis? Como não abris vossas mãos para distribuir abundantes esmolas em favor de tantas igrejas necessitadas? Não digais que careceis de recursos, que vossas propriedades produzem pouco, e que outras necessidades mais importantes absorvem vossas rendas, porque neste caso eu vos indicaria o meio de proporcionar recursos aos altares sem prejudicar as exigências de vosso estado. Vede, é muito fácil e está ao alcance das mãos. Um cavalo a menos em vossos estábulos, um lacaio a menos a vosso serviço, qualquer outra superficialidade a menos, e deste modo podeis fazer economias suficientes para socorrer as necessidades de muitas igrejas extremamente pobres. E quantas bênçãos esta conduta tão edificante atrairia sobre o Estado e sobre vós mesmos! Convocam-se assembleias, reúnem-se congressos, formam-se conferências, conselhos de guerra para a segurança das províncias, juntas de notáveis para deliberar sobre os meios de aumentar a prosperidade e a riqueza pública, e de afastar os perigos que pudessem perturbá-las. Pois bem, uma boa ideia, um meio sugerido de forma oportuna bastaria para amenizar estas dificuldades e assegurar de uma vez por todas a tranquilidade do reino. Mas, e de onde nos virá esta feliz ideia? De Deus, sem dúvida, de Deus. E qual é o meio mais eficaz de consegui-lo? A Santa Missa. Assiste tu, pois, a Santa Missa com a frequência que puderes, e manda que se celebre por tua intenção. Tenha a preocupação de prover às igrejas de vasos sagrados e ornamentos convenientes, e verás então os efeitos de uma providência especial, que assegurará tuas posses, e que te fará feliz no tempo e na eternidade. Terminarei esta parte com o exemplo da São Venceslau, rei da Boêmia, que todos deveriam imitar, se não em tudo, ao menos em parte. Este santo rei, não contente com assistir diariamente a várias missas de joelhos diretamente sobre o chão e de servir aos padres no altar com mais humildade que um seminarista, presenteava, ainda, as igrejas com as joias mais preciosas de seu tesouro e as mais ricas tapeçarias de seu palácio. Costumava, além disso,
confeccionar com suas próprias mãos as hóstias destinadas ao santo sacrifício. E o grão de que se servia para confeccioná-las era recolhido pelo próprio rei. Para este fim cultivavam o campo com suas mãos, feitas para empunhar o cetro, sem receio de diminuir sua dignidade real. Conduzindo a charrua, semeava o trigo, fazia a colheita, depois moía os grãos, peneirava a farinha, preparava e cortava as hóstias e as apresentava com o mais profundo respeito aos sacerdotes. Oh, mãos dignas de empunhar o cetro da terra inteira! Qual foi, porém, a recompensa de tão terna piedade? Permitiu Deus que o imperador Otto lhe concebesse pelo santo rei tal benevolência, que lhe concedeu o privilégio de unir ao símbolo de suas armas todos os brasões do império, favor nunca obtido por nenhum outro príncipe. Mas Deus, que por intermédio do imperador quis recompensar a grande devoção de São Venceslau ao sacrifício da Eucaristia, preparou-lhe uma recompensa muito mais magnífica no céu, quando por um glorioso martírio ele foi elevado de um reino temporal a um trono eterno da glória. Reflete sobre estes grandes exemplos e toma uma resolução generosa. 2. Exemplos de grandes damas e senhoras do mundo. As senhoras que, ao que parece, procuram converter a igreja em um teatro para sua superficialidade. Ao entrarem, atraem os olhares de todos com seus trajes brilhantes. Queira Deus que não atraiam também os corações que deveriam dirigir-se para o altar. Não é preciso incentivar estas pessoas a assistir todos os dias à Santa Missa. O importante será fazer-lhes compreender com que modéstia e respeito devem portar-se na casa de Deus, especialmente quando se celebra a Santa Missa. Com efeito, da mesma forma que me sinto edificado com o exemplo de senhoras romanas e das mais distintas entre elas que só aparecem ante aos altares vestidas de forma simples, sem pompas nem adornos, também me escandalizam certas pretensiosas que, com seus penteados ridículos e ares de atrizes, assumem poses de deusas nas igrejas. A bem-aventurada Ivete de Huy teve, certo dia, uma visão que deveria inspirar nestas pessoas o temor respeitoso devido aos santos mistérios. Ao assistir à missa, a santa viúva viu um espetáculo terrível. Perto dela havia uma dama distinta que parecia ter os olhos fixos no altar, mas não para seguir o santo sacrifício, nem para adorar ao Santíssimo Sacramento que ia receber, mas sim para satisfazer uma paixão impura que lhe despertava um dos cantores do coro. Quando esta infeliz se levantou para aproximar-se da mesa sagrada, a bem-aventurada Ivete viu em volta dela um grande número de demônios que dançavam e saltavam em demonstrações de regozijo. Uns lhe seguravam a cauda do vestido, outros lhe ofereciam o braço, e todos lhe faziam cortejo e serviam-lhe, aplaudindo seu ato sacrílego. No momento em que o sacerdote descia do altar com a santa hóstia na mão a fim de dar a comunhão àquela infeliz, pareceu a Ivete que o Salvador abandonava as santas espécies e voltava ao céu, por não poder habitar em uma alma rodeada de espíritos impuros. Com essa imodéstia sacrílega, ela havia atraído os demônios e afugentado o divino Salvador, segundo a inefável sentença do Espírito Santo. A sabedoria encarnada não entrará em uma alma depravada, nem habitará em um corpo escravo do pecado. Sabedoria 1,4. Talvez tu me digas que não és do número dessas infelizes criaturas que não se comportam com moderação nem com decência. E eu creio nisto de boa vontade. Se, entretanto, vais à igreja com certos trajes escandalosos, mereces todas as censuras. Que sofrimento! Transformas assim o templo sagrado em covil de ladrões, pois roubas a honra e a atenção devidas a Deus com as distrações que provocas em todos. Entra, pois, dentro de teu coração e toma a firme resolução de imitar Santa Isabel da Hungria. Esta santa rainha tinha grande desejo de ouvir a missa, mas para assisti-la retirava a coroa da cabeça, os anéis dos dedos, e despojada de todo o adorno, cobria-se com um véu, ficando em atitude tão modesta que nunca foi vista desviando o olhar. Tudo isso agradou de tal modo a Deus que ele quis manifestar seu contentamento por meio de um brilhante prodígio. Durante a missa,
A santa aparecia envolta de tal claridade que os olhos dos assistentes se enchiam de devoção, como se contemplassem um anjo descido do céu. Imita este exemplo tão ilustre, com a certeza de que agradarás a Deus e aos homens, e de que a Santa Missa será para ti de imenso proveito nesta vida e na outra. 3 exemplos de mulheres de humilde condição. Na primeira instrução, demonstrei de uma maneira incontestável que a Santa Missa é de grandíssima utilidade para toda classe de pessoas. Para algumas pessoas, no entanto, muitas vezes não é oportuno ir à igreja todos os dias, por causa dos deveres que precisam cumprir. Vós que tendes filhos pequenos, ou que por obrigação ou caridade cuidais de um doente, ou que tendes um marido difícil que vos proíbe de sair, não deveis inquietar-vos, ou, o que é pior, desobedecer. Pois, ainda que a Santa Missa seja um santo tesouro e de valor infinito, apesar de tudo, é sempre ainda melhor obedecer e mortificar a própria vontade, pois a obediência é imensamente valiosa. Para vosso consolo, acrescento que, obedecendo, dobrais vossos méritos, e por isso Deus não só recompensará a vossa obediência, mas também levará em conta a boa vontade que tendes para assistir à missa, como se em realidade tivesseis ido. No entanto, se desobedecesseis, perderíeis um e outro mérito, demonstrando com vossa conduta que preferis satisfazer os desejos de vossa própria vontade a cumprir a vontade de Deus, esclarecida expressamente na Sagrada Escritura, segundo a qual a obediência é melhor que os sacrifícios. 1 Samuel 15,22. Deus prefere, portanto, uma submissão humilde a todas as missas que não sejam de preceito. O que aconteceria, no entanto, se fosseis à Santa Missa para vos entregardes à tagarelice, à curiosidade, às distrações voluntárias, e voltasseis com as mãos vazias? Foi o que aconteceu com uma camponesa que morava em uma aldeia um pouco afastada da igreja. Querendo alcançar uma graça importante, ela prometeu assistir à Santa Missa durante um ano. Com esta intenção, todas as vezes que ouvia repicar o sino anunciando a Santa Missa em alguma igreja dos arredores, largava imediatamente seu trabalho e punha-se a caminho rapidamente, apesar da chuva, da neve e de todas as intempéries. De volta a casa, para não perder a conta das santas missas assistidas, que desejava completar exatamente conforme se impusera, depositava uma semente em uma caixa cuidadosamente guardada. Passou-se o ano e ela foi abrir a caixa, certa de ter cumprido a promessa e de ter alcançado muitos méritos, proporcionando muita glória a Deus Nosso Senhor. Qual não foi a sua surpresa ao encontrar apenas uma semente, de todas as que tinha depositado? Surpreendida e consternada, invadiu-a um grande pesar, e dirigiu-se a Deus, dizendo-lhe com lágrimas: Ó Senhor, como é possível que, de tantas santas missas de que participei, só uma se encontre na conta? Nunca faltei, a despeito dos esforços, do mau tempo, da chuva, do frio e do caminho ruim. Como posso compreender esta situação? Deus então lhe inspirou a ideia de contar sua infelicidade a um piedoso sacerdote muito prudente. Este lhe perguntou de que modo ia ela à igreja, e com que devoção assistia ao santo sacrifício. E ela contou-lhe que, no caminho só falava de negócios ou de diversões e passava o tempo dos divinos mistérios conversando, tendo o espírito ocupado exclusivamente com sua casa e seus campos. Aí está, disse-lhe o padre, o motivo de nada restar dessas missas. A tagarelice, a curiosidade e as distrações voluntárias vos roubaram todo o mérito. O demônio se aproveitou disto, e vosso anjo fez desaparecer as sementes, para vos mostrar que o fruto das boas obras se perdem quando não são bem cumpridas. Dai graças a Deus porque pelo menos uma das santas missas foi bem assistida e vos trouxe frutos. Faz agora uma reflexão bem séria. Quantas missas de todas as que assististes foram agradáveis a Deus? O que a consciência te responde?
Se te parece que bem poucas dessas santas missas são dignas de mérito aos olhos de Deus, remedia esta situação e emenda-te sinceramente para o futuro. Mas para que jamais sejas do número daquelas almas infelizes que servem de ministros ao demônio para arrastar almas ao inferno, mesmo nas igrejas, escuta o seguinte exemplo. Conta-se que certa mulher, em grande miséria, andava um dia errante em extrema necessidade, num lugar solitário e tentada pelo desespero. Quando, de repente, apareceu-lhe Satanás e disse-lhe que se ela aceitasse distrair as pessoas na igreja, entretendo-as com discursos inúteis, ele lhe daria numerosas riquezas. A miserável mulher aceitou a proposta e pôs-se a executar o diabólico serviço, alcançando plenos resultados. Agia e falava de tal maneira que ninguém perto dela conseguia assistir aos ofícios divinos, nem ouvir devotamente a Santa Missa. Não durou muito, porém, para que pesasse sobre ela a mão de Deus. Certa manhã desencadeou-se uma terrível tempestade e um raio certeiro fulminou-a, reduzindo-a a cinzas. Aprende à custa de outros e foge em todo lugar, mas especialmente nas igrejas, das pessoas que por suas tagarelices e irreverências exercem o ofício de ministro de Satanás, se não queres despertar também a cólera de Deus. 4. Exemplos de negociantes e artesãos. O dinheiro é o Deus dos nossos tempos. Quão numerosos são os que se prostram diante dele e lhe oferecem adoração em todo tempo e lugar. O resultado é que, correndo atrás deste ídolo, esquecem o verdadeiro Deus e, por consequência, precipitam-se num abismo de desgraças. Enquanto que, conforme a afirmação do profeta e rei, aqueles que buscam a Deus antes de tudo não caem em nenhum mal verdadeiro e são ainda acumulados de todos os bens. Os poderosos empobrecem e passam fome. Mas aos que buscam o Senhor, nada lhes falta. Salmo 33,11. Esta palavra se verifica ainda mais naqueles que, antes de se entregarem a seu trabalho ou a seus negócios, têm o cuidado de assistir ativa e atentamente à Santa Missa. É o que prova a história dos 3 negociantes de Gubbio, na Itália. Dirigiram-se a uma feira que se realizava num burgo chamado Cisterno. Depois de vender suas mercadorias, 2 deles começaram a pensar na volta, e resolveram partir no dia seguinte de madrugada, a fim de estarem em casa ao cair da tarde. O terceiro discordou desta resolução e declarou que, como o dia seguinte era um domingo, não se poria a caminho sem antes ter assistido à Santa Missa. E aconselhou os outros afirmando que, se queriam voltar como tinham vindo, teriam primeiro que assistir à Santa Missa. Em seguida fariam uma refeição e partiriam abençoados. Além disso, se não pudessem chegar naquela mesma noite a Gubbio, não faltariam albergues confortáveis no caminho. Os companheiros não se renderam aos conselhos salutares e sensatos. Decididos a chegar naquela mesma noite em seus lares, responderam que Deus havia de perdoar-lhes se daquela vez faltassem à Santa Missa. Assim, no domingo, antes da aurora, sem entrar sequer na igreja, montaram em seus cavalos e tomaram a estrada para sua terra. Em breve chegaram a um rio, que a chuva torrencial da noite anterior engrossara a ponto de fazer transbordar. A água, com uma corrente impetuosa, sacudira e deslocara bastante a ponte de madeira. Os 2 negociantes meteram-se por ela com seus animais, e mal tinham chegado ao meio, o madeirame rompeu-se com a pressão da água e os 2 cavaleiros caíram no rio, onde se afogaram. Perderam assim o dinheiro, as mercadorias e a vida. Ao ouvir o ruído desta catástrofe, os camponeses dos arredores acorreram, e por meio de ganchos e varapaus conseguiram retirar os cadáveres, deixando-os estendidos na margem para que fossem identificados e recebessem sepultura. O terceiro, entretanto, que ficará para cumprir o preceito de assistir à Santa Missa, pôs-se a caminho alegre e animado. Ao chegar à mesma torrente, viu na margem os 2 mortos, e por curiosidade, se deteve para olhá-los.
Reconheceu imediatamente seus dois amigos e ouviu comovido a descrição da tragédia. Levantou, então, as mãos para o céu, agradecendo a Deus, que tão misericordiosamente o preservara de semelhante desgraça, e abençoou 1000 vezes a hora que consagrara a Santa Missa, a qual devia a sua vida. Ao chegar à sua cidade, comunicou a triste notícia e incitou em todos os corações um vivo desejo de assistir todos os dias à missa. Maldita avareza, que afasta Deus de nosso coração e tira de alguma forma a liberdade de pensar no grande negócio da salvação eterna, a fim de fazer os negociantes ávaros compenetrarem-se de seu mal. Tomarei um exemplo da Sagrada Escritura. Sansão, como todos sabem, foi amarrado com nervos de boi, com cordas novas que nunca foram usadas, e as rompeu como se fossem um fio. Mas por fim, vencido pelas amolações de Dalila, sua mulher, ele revelou que sua força residia em seus cabelos, e assim que estes lhe foram cortados, Sansão perdeu todo o seu vigor e caiu em poder dos filisteus, que lhe vazaram os olhos e o condenaram a girar a mó. Qual foi a maior falta de Sansão? Deixar-se amarrar com tantos laços? Não. Ele sabia perfeitamente que toda a força do país não poderia detê-lo. O seu erro foi revelar o que lhe dava força e deixar que lhe cortassem os cabelos, sem os quais Sansão não era mais Sansão. Do mesmo modo, suponhamos que um comerciante se deixe ligar por centenas de ocupações de balcão, de comércio, de contas, de bancos. É uma avareza culpável? Não, pois todo o mal consiste em deixar-se cortar os cabelos. Explicar-me-ei. Este negociante está carregado de negócios, mas cedinho pela manhã ouve o sino chamando para a Santa Missa e diz: meus negócios, um momento de paciência. O primeiro ganho está na assistência à Santa Missa. Aí tem Sansão atado, mas com a cabeleira intacta. Outro comerciante está ligado e apertado por 7 cordas ou mais. Trabalhos a realizar, contas a saldar, cartas a escrever, sócios a atender. Este espera uma resposta, aquele um pagamento. Que labirinto! Quantos laços! Mas, quando chega o domingo, ele se desembaraça de suas ocupações e vai assistir a muitas santas missas fervorosamente e fazer suas devoções. Eis ainda Sansão amarrado, mas não despojado dos cabelos, pois, mesmo com todos os afazeres, ele não perde de vista o maior dos negócios, sua salvação eterna. No entanto, presta bem atenção nisto. Quando estás sobrecarregado de 1000 cuidados mundanos e não tens tempo de frequentar o sacramento e assistir à Santa Missa. Ah, pobres Sansões! Então estás amarrado e com os cabelos totalmente cortados. Ainda que teus ganhos sejam lícitos, não é tua paixão pelo lucro. É uma avareza vergonhosa que atrairá sobre ti a desgraça de Sansão. Como aconteceu a ele, a casa ruirá sobre tua cabeça. E então, as coisas que ajuntaste, de quem serão? Lucas 12,20. Mas não esqueçamos que, como bem se pode imaginar, esses avarentos não se renderão nunca se não os pegarmos pelo ponto fraco. Pois, então, que pretendes? Enriquecer, acumular, ganhar sem cessar? Ora, qual o meio mais seguro? Assistir ativa e devotamente à Santa Missa todos os dias. O seguinte exemplo deve convencer-te desta verdade. Havia 2 artesãos que exerciam a mesma profissão. Um tinha também deveres de família, mulher, filhos e sobrinhos para alimentar, e o outro vivia só com sua mulher. O primeiro mantinha a casa decentemente e os negócios andavam às maravilhas. Não lhe faltavam nem fregueses em sua loja, nem encomendas de trabalho, e todos os anos ainda punha de lado boas economias para o casamento das filhas. O segundo nunca tinha trabalho, passava fome, e caminhava para a ruína. Um dia perguntou ao vizinho: mas o que é que fazes? As bênçãos de Deus chovem sobre a tua família, enquanto eu, infeliz de mim, vivo embaraçado nos negócios e todas as desgraças caem sobre a minha casa. Ao que o amigo respondeu: vou ensinar-te. Amanhã de manhã estarei em tua casa, e te mostrarei onde encontro tantos bens.
Na manhã seguinte, o primeiro artesão levou o amigo à igreja para assistir à Santa Missa, e depois reconduziu-o à oficina. Fez a mesma coisa 2 ou 3 vezes, até que o outro disse: Não precisas mais dar-te o trabalho de levar-me à Santa Missa. Já sei o caminho. Ao que o amigo respondeu: É isto, precisamente. Vá todos os dias assistir à Santa Missa, e verás que a sorte há de sorrir-te. Com efeito, desde que ele começou a assistir diariamente à Santa Missa, começou a aparecer-lhe trabalho. Em pouco tempo pagou suas dívidas e deixou sua casa em excelente estado. Creis no Evangelho? Ora, se creis, como podes pôr em dúvida esta verdade que ele ensina claramente? Buscai, em primeiro lugar, o reino de Deus e sua justiça, e todas estas coisas vos serão dadas em acréscimo. Mateus 6,33. Se dúvidas ainda, faz a experiência. Assiste com devoção e ativamente à Santa Missa durante um ano. E se teus interesses temporais não tomarem melhor andamento, aceitarei todas as censuras. Não será assim, porém. Pelo contrário, terás amplos motivos para agradecer-me. 5. Exemplos de servos e trabalhadores rurais. O apóstolo São Paulo diz que quem se descuida dos seus, e principalmente do de sua própria família, é um renegado, pior que um infiel. 1 Timóteo 5,8. E este cuidado é devido não só ao corpo, como também, e muito mais, à alma. Se, portanto, seria uma grande injustiça deixar faltar aos próprios servos o alimento corporal, seria trair mais gravemente ainda o seu dever privá-los de alimentos espirituais, especialmente não lhes facilitar a assistência diária à Santa Missa, cuja privação é uma perda que patrão nenhum, por poderoso e rico que seja, conseguiria jamais compensar. Quando Deus fez a aliança com Abraão, ordenou-lhe a circuncisão, não só para ele próprio, mas ainda para todos os seus servos e escravos, prova evidente de que um bom cristão não deve contentar-se com ser fiel sozinho ao culto divino, principalmente ao assistir ao sacrifício da Santa Missa, mas deve esforçar-se para que seus servos e os outros membros da família também o sejam. Era este o piedoso costume de São Eleázaro, conde de Ariano. Entre as boas regras que deu à sua casa, a primeira dizia que a cada manhã todos deveriam assistir à Santa Missa. Servos, servas, lacaios, todos ele queria ver na igreja na hora da Santa Missa. É um costume santo que muitos fidalgos, cardeais e prelados praticam em Roma, assistindo diariamente à Santa Missa, e fazendo questão de ver ao seu redor todos os componentes de sua casa. E o tempo assim empregado pelos servidores não era um tempo perdido, era o tempo que Deus mais tinha em conta. Santo Isidoro não passava de um pobre lavrador, mas tinha o cuidado de nunca faltar à Santa Missa pela manhã. Por isso, para demonstrar-lhe o quanto prezava esta devoção, Deus enviava seus anjos para lavrar o campo de Isidoro, enquanto ele estava na igreja. Não é de se esperar que Deus faça para ti milagres tão sensíveis. Afinal, não tem ele meios infinitos para compensar tua piedade. Poderás compreendê-lo bem pelo que aconteceu com um pobre vinhateiro que mantinha sua família com o suor de seu rosto, e que tinha o hábito de assistir à Santa Missa todos os dias, antes de ir para o trabalho. Dirigindo-se certa manhã bem cedo ao local onde se reuniam os companheiros, esperava que algum patrão viesse contratá-lo para aquele dia. Ouviu, porém, o repicar do sino, e conforme o costume, foi à igreja fazer suas orações. Terminada aquela Santa Missa, foi celebrada outra, e ele, levado por sua devoção, deteve-se para assisti-la. De volta, enfim, ao lugar costumado, encontrou o deserto, pois todos os trabalhadores já tinham sido contratados e haviam partido para o trabalho nos campos. O pobre homem encaminhava-se muito triste para casa, quando encontrou um rico proprietário da região que, notando o seu ar preocupado, perguntou-lhe o motivo daquele pesar. Que se há de fazer? Hoje de manhã, para não perder a Santa Missa, perdi minha diária, respondeu. Não te aflijas, replicou o rico. Vai à igreja, assista a outra missa em minha intenção, e à tarde pagarei tua diária. O operário obedeceu e assistiu,
não somente a missa que lhe fora prescrita, mas todas as celebradas naquele dia. À tarde, foi receber seu salário, idêntico ao que se costuma pagar na região. Voltava ele muito satisfeito, quando lhe veio ao encontro um desconhecido. Era o próprio Jesus, que lhe perguntou qual o salário recebido por um dia tão bem empregado. E ao saber da quantia, exclamou: tão pouco por um trabalho de tão grande mérito. Volta a esse rico e diz-lhe que se não aumentar tua recompensa, seus negócios irão muito mal. O homem, com toda simplicidade, deu o recado ao rico, e este lhe deu mais 5 moedas, despedindo-o em paz. O vinhateiro deu-se por muito satisfeito com o aumento, mas Jesus não se contentou. Ao saber que o aumento fora somente de 5 moedinhas, disse: não basta. Volta a esse ricaço e adverte-o de que se não der melhor retribuição, pode esperar terrível desgraça. Foi-se novamente o trabalhador, um tanto embaraçado, fez sua comunicação em meias palavras. O rico ouviu, e tocado interiormente por Deus, deu-lhe 100 moedas e uma roupa nova. Admira-te, sem dúvida, a atenção da divina providência ao socorrer esse pobre vinhateiro em retribuição à sua terna piedade de assistir diariamente à Santa Missa. E tens razão. Mais admirável ainda foi, porém, a graça que a soberana misericórdia concedeu ao rico. Com efeito, na noite seguinte, Jesus apareceu-lhe em sonho, e lhe revelou que, em consideração às santas missas assistidas por aquele pobre trabalhador, poupava-o de uma morte súbita que naquela mesma noite iria precipitá-lo no inferno. A esta revelação espantosa o rico despertou. Arrependeu-se de sua vida pecaminosa e tornou-se tão devoto da Santa Missa que, daí em diante, passou a assistir ao santo sacrifício todas as manhãs. Mais ainda, começou a encomendar diariamente muitas santas missas em diversas igrejas. Enfim, depois de uma vida virtuosa, findou seus dias em feliz morte. 6. Exemplo espantoso para os que não apreciam o imenso tesouro da Santa Missa. São Tomás e São Boaventura, 2 insígnes doutores da Igreja, ensinam, como dissemos anteriormente, que o santo sacrifício da missa é de valor infinito, tanto pela vítima que é aí oferecida, como pelo sacerdote que a imola. A vítima é o corpo e o sangue, a alma e divindade de Nosso Senhor Jesus Cristo, que é também quem primeiro oferece o sacrifício. Como é possível, pois, que tantos cristãos façam tão pouco caso deste inestimável tesouro, preferindo a ele um vil interesse? Este livrinho foi escrito com o fim de inspirar em todos a mais sublime ideia deste sacrifício divino. E se até aqui este santo sacrifício era para ti um tesouro oculto, agora que conheces o seu valor infinito, toma a resolução de aproveitá-lo, assistindo à Santa Missa todos os dias. E para mais incitar-te a isso, vou contar uma história apavorante, que será a conclusão desta obra. Enéas Silvio Piccolomini, que se tornou Papa com o nome de Pio II, conta que um homem, dos mais distintos da província de Istria, depois de ter perdido a maior parte de sua imensa fortuna, vivia retirado em uma de suas terras. Acabrunhado pela melancolia, estava prestes a deixar-se dominar pelo desespero. Nesse combate contra a tristeza e a tentação, recorreu a um santo confessor que lhe deu o excelente conselho de não passar nem um dia sem assistir à Santa Missa. O fidalgo aceitou o conselho e logo o colocou em prática. E fez mais. Para ter certeza de que nunca faltaria à Santa Missa, assegurou-se de que um capelão estaria pronto para oferecer, a cada manhã, o santo sacrifício, a que ele assistiria com grande fervor e devoção. Um dia, porém, o capelão dirigiu-se bem cedo a uma aldeia um pouco afastada para ajudar um companheiro que lá celebrava a sua primeira missa. O fidalgo, receoso de ficar sem a Santa Missa naquele dia, dirigiu-se apressadamente para esta aldeia. No entanto, um camponês que encontrou no caminho avisou-lhe que podia voltar dali, pois a Santa Missa do novo sacerdote já havia terminado,
e que não se celebraria outra na aldeia. Ao ouvir esta notícia, o fidalgo perturbou-se e exclamou entre lágrimas: Que será de mim? Que será de mim? Talvez seja hoje o último dia de minha vida. O camponês, assombrado por ver tanta aflição, disse-lhe: Não choreis. Senhor, eu vos venderei a missa que acabo de assistir. Dai-me o manto que trazeis e eu vou-la cedo, com todo o mérito que por ela pude contrair diante de Deus. O homem aceitou a estranha proposta do camponês, entregando-lhe o manto, encaminhou-se para a igreja. Fez uma curta oração no lugar santo, e voltou em seguida para casa. Mas, ao chegar ao lugar em que se dera o indigno comércio, pois se tratava de simonia, qual não foi o seu espanto ao ver o desgraçado camponês que lhe vendera sua missa enforcado, num carvalho, morto como Judas. A tentação de suicídio passará do fidalgo ao camponês que, privado do socorro que a Santa Missa lhe alcançara, não teve forças para resistir. Horrorizado diante de semelhante espetáculo, o bom fidalgo convenceu-se uma vez mais de quão eficaz era o remédio sugerido pelo confessor, e mais se firmou em sua resolução de assistir, todos os dias, à Santa Missa. Neste terrível caso, gostaria de apontar-te duas observações de grande importância. Primeiro, a grosseira ignorância de grande número de cristãos que, não sabendo apreciar as riquezas imensas da Santa Missa, chegam a ponto de tratá-la como objeto de comércio. Daí vem a linguagem inconveniente de algumas pessoas que falam em pagar ao sacerdote a sua missa. Pagar a missa. E onde encontrareis fortuna capaz de igualar o valor de uma única Santa Missa, se ela vale mais que todo o paraíso? Que ignorância revoltante! A moeda que dás ao sacerdote é para a sua subsistência. Não é um pagamento, pois a Santa Missa é um tesouro sem preço. É certamente verdade que te exortei, neste livrinho, a assistir todos os dias à Santa Missa e encomendar quantas puderes. Mas é possível que por este motivo Satanás te coloque no espírito esta ideia. Os padres nos exortam a encomendar muitas missas, por motivos muito bonitos e especiais. Mas nem tudo que brilha é ouro. Sob esta aparência de zelo eles escondem seu proveito, e no fim das contas vê-se que é o interesse que lhes inspira a conduta e as palavras. Ah, se pensas assim, te enganas miseravelmente. Quanto a mim, dou graças a Deus por ter me inspirado a abraçar uma ordem na qual se professa a mais estrita pobreza, em que não se recebem pagamentos pelas missas. Se nos oferecessem 100 escudos por uma só missa, jamais os aceitaríamos, pois rezamos todas as nossas missas com a mesma intenção que tinha Cristo na cruz, quando ofereceu ao Eterno Pai o primeiro sacrifício do Calvário. Se, portanto, alguém que possa elevar a voz sem receio de censura sou eu, que só busco o bem de todos. E por isso, repito novamente tudo o que te aconselhei neste livro. Rogo-te para que assistas a muitas santas missas, e encomendes o máximo que puderes. Terás amontoado um grande tesouro que te será valioso neste mundo e no outro. A segunda verdade que deveis depreender da história precedente é a eficácia da Santa Missa para alcançarmos todo o bem e preservarmos-nos de todo o mal. Em particular para avivar a nossa confiança em Deus, a fim de vencermos todas as tentações. Deixai-me, portanto, dizer-te ainda uma vez mais: a Santa Missa. A Santa Missa. Se queres a vitória sobre teus inimigos e ver todo o inferno vencido e humilhado. Antes de terminar este livro, creio que seja conveniente dizer algumas palavras sobre o ministro que auxilia o sacerdote durante a missa. Atualmente, desempenham este ofício meninos pessoas simples, sendo que nem mesmo as cabeças coroadas seriam dignas de tão grande honra. São Boaventura afirma que ajudar na missa é um ministério angélico, pois muitos anjos que assistem ao santo sacrifício servem a Deus durante a celebração deste augusto ministério. Santa Matilde viu a alma de um frade leigo mais resplandecente que o sol, porque tivera a devoção de ajudar em todas as missas que podia. São Tomás de Aquino, brilhante luz das escolas, não apreciava menos a ventura daquele que serve ao sacerdote no altar,
Depois de celebrar, nada desejava tanto como ajudar na missa. O ilustre chanceler da Inglaterra, Thomas More, deliciava-se no desempenho de tão santo ministério. Certo dia, uma das grandes figuras do reino repreendeu-lhe dizendo que o rei veria com desgosto este rebaixamento à condição de coroinha, ao que Thomas More respondeu: Não, não. Ao rei e meu senhor não poderia desgostar os serviços que ofereço ao rei dos reis e senhor dos senhores. Que motivo de confusão para os cristãos que, ainda que façam vez ou outra atividades piedosas, esperam que lhe implorem para ajudar na missa, enquanto deveriam disputar com outros esta honra que até mesmo os anjos do céu anelam. Por outro lado, é preciso ter cuidado para que o ajudante da missa seja capaz de cumprir seu ministério de maneira conveniente. Deve ser alguém que mortifique o olhar e manifeste um exterior concentrado, modesto e piedoso, que pronuncie as palavras claramente, sem pressa, em bom tom, não muito baixo para que o sacerdote possa ouvir, nem muito alto para não incomodar os que celebram em outros altares. É preciso, portanto, não admitir certos meninos desavergonhados, que ficam implicando uns com os outros durante a missa e distraem o celebrante. Eu suplico ao Senhor que ilumine os homens sábios, e os inspire a decisão de ocupar-se em tão santo e meritório ministério. Às pessoas mais esclarecidas cabe dar o exemplo. Para concluir, resta-me ainda dar um aviso, que se dirige tanto aos sacerdotes e religiosos, como aos leigos. É que, para receber com grande abundância os frutos da Santa Missa, importa ir a ela com a máxima devoção. Durante todo este livro insisti mais de uma vez sobre este ponto, e ao concluir insisto ainda com mais energia. Assisti, portanto, com toda a devoção, à Santa Missa, e para isto, se quiserdes, utilizai este livrinho e ponde em prática, cuidadosamente, tudo o que nele foi prescrito. Em pouco tempo posso assegurar-vos pela experiência verificareis uma mudança sensível em vosso coração, e tocareis com o dedo o grande bem que daí há de auferir a vossa alma. E quanto a vós, sacerdotes do Senhor, permiti-me que, com o rosto inclinado ao chão, vos dirija uma súplica. Rogo-vos, por nosso Senhor Jesus Cristo, que tomeis a firme e constante resolução de celebrar todos os dias a Santa Missa. Se na igreja primitiva, nem mesmo os seculares deixavam passar um só dia sem comungar, muito mais necessário é que os sacerdotes celebrem diariamente. Cada dia oferece a Deus o Cordeiro sem mancha, afirmou o apóstolo Santo André. Também São Cipriano escreveu, em uma carta: Nós, os sacerdotes, celebramos e oferecemos a Deus todos os dias o santo sacrifício. São Gregório Magno conta que Cassiano, bispo de Narni, tinha o piedoso costume de celebrar diariamente, e por isso Deus Nosso Senhor encarregou um de seus capelães de dizer-lhe, em seu nome, que ele se portava muito bem, que sua piedade era muito agradável e que por causa dela receberia uma recompensa magnífica no reino dos céus. Por outro lado, quem será capaz de compreender, ou mesmo de expressar, o dano que causam à igreja os sacerdotes que, sem nenhum impedimento legítimo e por pura negligência, deixam de celebrar o adorável sacrifício? E não pensem estes sacerdotes que podem alegar como desculpa para não rezar a missa as muitas ocupações que estão rodeados. O beato Fernando, arcebispo de Granada e ministro do reino, estava sempre ocupadíssimo, e, no entanto, celebrava a Santa Missa todos os dias. Quando o cardeal de Toledo o advertiu de que a corte murmurava por vê-lo tão atarefado, mas sem deixar de celebrar um só dia, o servo de Deus respondeu: Já que vossas altezas deixaram sobre meus ombros uma carga tão pesada, preciso de um poderoso apoio para não sucumbir. E onde encontrarei apoio melhor que o santo sacrifício da missa? Nele adquiro toda a força e o vigor necessários para levar minha carga. No entanto, há também sacerdotes que deixam de celebrar a missa todos os dias por humildade. São Pedro Celestino, por ter formado uma ideia tão sublime deste augusto mistério, quis abster-se da celebração diária. Mas um santo abade, de cujas mãos havia recebido o hábito religioso, disse-lhe em tom de autoridade:
Encontrarás no céu algum serafim que seja digno de oferecer a Deus o tremendo sacrifício da missa. Deus não elegeu anjos como seus ministros, mas homens, sujeitos, portanto, a 1000 imperfeições. Humilha-te, pois, muito profundamente, mas não deixes de celebrar um só dia, porque está é a vontade de Deus. Contudo, e a fim de que a frequência não diminua o respeito, todo sacerdote deve esforçar-se para imitar os santos que brilharam por sua modéstia e fervor quando subiam ao altar. O ilustre arcebispo de Colônia, São Heriberto, manifestava uma devoção tão extraordinária ao celebrar, que o tinham por um anjo descido do céu. São Lourenço Justiniano ficava como que fora de si quando rezava a Santa Missa. Mas o exemplo de São Francisco de Sales parece sobressair-se sobre todos. Jamais se viu um sacerdote que subisse ao altar com mais dignidade, com mais respeito e recolhimento. Desde o momento que se vestia com os ornamentos sagrados, não se distraía com nenhum pensamento estranho ao sacrifício. Assim que colocava os pés sobre o primeiro degrau do altar, notava-se nele alguma coisa de celestial, que assombrava e arrebatava a todos. Se estes exemplos vos parecem muito sublimes, adotai a prática de São Vicente Ferrer. Este grande santo, que celebrava todos os dias, tinha o máximo de cuidado para aproximar-se do altar em condições dignas. Para isso, recorria todas as manhãs à Santa Confissão. Eu quisera que vós, sacerdotes fervorosos, fizesseis o mesmo, e buscasseis o meio de dar a Deus a maior satisfação possível. Como é estranho ver tantos empregarem horas na leitura de certos livretos em preparação para o santo sacrifício, se com um curto exame de consciência, com o arrependimento dos pecados da vida passada e com a confissão poderiam adquirir grande pureza de alma. Vede nisto, sacerdotes do Senhor, a preparação mais excelente, a cuja prática vos aconselho. Não menosprezeis este aviso que vos dou, assim como daria minha vida por vossa salvação. Ah, que tesouros de méritos obteríeis deste modo! Que grandes graças me daríeis se nos encontrássemos na alegria eterna! São Vicente Ferrer cuidava também para que o altar estivesse adornado com certa magnificência. Como celebrava ordinariamente em presença de uma assistência numerosa, era exigente com a limpeza e a decência das vestes sagradas, e de tudo o que servia ao santo sacrifício. É verdade, não ignoro, que a pobreza de muitas igrejas hoje as impede de ter ornamentos ricos. Mas esta pobreza poderia dispensá-las da decência e da limpeza exigidas. São Francisco de Assis tinha tanto zelo pelos divinos mistérios que, apesar de seu amor pela pobreza, exigia decência e asseio na sacristia, no altar, e sobretudo nas vestes sagradas que serviam diretamente o Santíssimo Sacramento. A tudo isso, acrescento que a Santíssima Virgem, para esclarecer a necessidade desta limpeza exterior em uma de suas revelações a Santa Brígida, disse-lhe: não se deve celebrar a missa senão com ornamentos que possam inspirar devoção por sua limpeza e decência. Procuremos, pois, sacerdotes do Altíssimo, celebrar a Santa Missa com estas disposições: limpeza exterior e, sobretudo, pureza de alma. Celebremos o santo sacrifício todos os dias com o mesmo fervor e modéstia que teríamos se toda a corte celestial estivesse visível na assistência. Desta maneira, daremos louvor e glória à Santíssima Trindade, proporcionaremos alegria aos anjos, perdão aos pecadores, auxílio de graça aos justos, alívio e sufrágio às almas do purgatório, bens imensos a toda a Igreja, e remédio a todas as nossas necessidades. Por último, acredito que se celebrarmos a Santa Missa com recolhimento, e sobretudo com uma fé viva e com grande fervor, os seculares se determinarão a assistir ao santo sacrifício devotamente todos os dias. Nós teremos o consolo de ver renovar-se entre os cristãos o fervor dos primeiros fiéis, e Deus será honrado e glorificado. Vede nisto o único objetivo que procurei alcançar ao escrever este livro, o qual concluo pedindo que rezeis por mim uma única Ave Maria.